Deus abençoe a todos. Com a permissão de Deus, através do santo nome sagrado nosso Senhor Jesus Cristo, estamos dando início hoje, mais uma vez, o programa Linha Direta Geral. Como de costume, não poderá ser diferente nunca. Queremos agradecer aos nossos familiares, nossos internautas, nossos seguidores, nossos colaboradores que têm entendido o propósito dessa rádio, que essa rádio é uma rádio voltada para a utilidade pública, cumprindo a sua função social. Então, todas as pessoas que vêm, quando nós anunciamos aqui um amigo, uma empresa dele, ele é mecânico, ele conserta a geladeira, não há nenhum tipo de dinheiro, né? Nós fazemos isso, uma função social, ok? Então, se você tiver um vídeo, se você quiser promover a sua empresa e achar que nós podemos te ajudar, mande um vídeo para a gente. Nosso telefone agora é o 964138332. Também nós temos já o nosso canal de YouTube, você pode fazer depois, você pode assistir a programação, ligue para a gente, com certeza nós vamos tentar da melhor maneira possível ajudar. Voltando, a rádio é uma rádio de utilidade pública, ela é uma rádio cumprindo a sua função social e tudo que nós fazemos aqui é para ajudar os amigos, ou seja, tornar os invisíveis visíveis, ok? Então compartilhe esse vídeo, prestigie a nossa rádio, curta a nossa página. Se você tiver sugestão, elogio, reclamação, jogue para a gente também, né? Nós vamos tentar, de uma maneira ou de outra, tentar ajudá-los. Não podemos prometer nada, mas vamos tentar ajudá-los, ok? Dito isso tudo, né? Nós estamos hoje aqui, hoje é uma data assim, para nós somos do Caxiense, uma data assim de muita alegria, né? E aí nós, como essa data alusiva aqui, nós fizemos questão de trazer aqui, difícil a agenda dele, né? Que é o professor Souza, que é um professor historiador, pesquisador. Então hoje ele vai falar muito, né, sobre a nossa Duque de Caxias, da nossa gente, agricultura, ponto histórico, ferrovia, quer dizer, vai ser um programaço, porque só ele mesmo que não vai começar a enumerar, depois começa na ferrovia, mas vai para o Rio, aqui foi Meriti, foi negócio de Nova Iguaçu, entendeu? Mas ele é um programa hoje dedicado a todos nós, Duque Caxiense. Ficamos assim, muito, professor, nós ficamos assim, muito felizes, honrados, lisonjeados, em seu poder nos atender hoje aqui, que é um dia hoje muito importante, pessoal do Caxias, porque a função do historiador, do pesquisador, não deixar as pessoas esquecerem. Exatamente. E o senhor está aqui, né, para dizer tudo isso, né, e deixar um legado, né? E já quero aqui também para agradecer aqui a presença também do nosso companheiro também, que é um pesquisador, Tomás, né? Tomás Silva, que está aqui nos prestigiando. Professor, muito obrigado por estar aqui hoje conosco, né? Eu acho que será que toda vez que o senhor vier aqui, o estúdio é do senhor, a rádio é do senhor, o senhor fica à vontade. Tudo que o senhor, essas pesquisas que o senhor faz, nós estamos compartilhando tudo, que entendemos que é um trabalho voluntário, né? O senhor não tem patrocinador, o senhor não tem nada. É uma questão de amor, de deixar alguma coisa, preservar a história, né, professor? Para tentar parte. Professor, então a rádio nesse momento aí, a gente fica muito agradecido aqui, em meu nome, em nome da minha esposa Neuza, em nome do Felipe, que toca esse programa da Rádio Web em Ação com você. Ficou muito feliz, vai ser um programaço. E isso eu trouxe até uma bandeira aí. Daqui a pouco a gente vai falar dela. É verdade. Professor, fica à vontade. Olá, pessoal, um ótimo dia a todos vocês. Quem fala aqui é o professor Gilberto Souza dos Santos. Eu sou pesquisador da história gloriosa da Baixada Fluminense, formado pelo CP, né, o Instituto de Pós-Graduação da Fielduc, da Faculdade de Duque de Caxias, ali no São Bento. E a data de hoje é uma data muito significativa para a nossa cidade, Duque de Caxias. Eu falo nossa cidade porque eu sou duque caxiense de nascimento. Eu nasci nessa importante cidade do Brasil, né? Dia 25 de agosto de 2021. Por que eu digo isso? Porque hoje nós comemoramos o aniversário de 218 anos de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, o pacificador, conhecido simplesmente como o Duque. Foi o único duque nascido em território brasileiro, né? Mas hoje eu não vou falar da vida dele, vou falar do local de nascimento, né? Dos vestígios arqueológicos onde nasceu Luiz Alves de Lima e Silva. Que inicialmente o nome dele era Luiz Alves de Lima, o Silva foi incorporado depois, tá? O local de nascimento do Duque de Caxias
foi naquela região ali da Taquara, no 3º distrito de Duque de Caxias, distrito de Imbariê, onde em 1803 aquele local era chamado de Fazenda São Paulo do Taquaraçu ou Taquaraçu, né? E aquelas terras pertenciam ao avô de Duque de Caxias, o Coronel Freitas Belo, né? E o mais importante que toda aquela região da Taquara, do 3º distrito de Duque de Caxias, nem pertencia ainda à Vila de Estrela, porque em 1803 aquilo ali pertencia à freguesia de Inhumirim ou Anhumirim, que englobava todo o território de Duque de Caxias, o território de Magé e o território de Petrópolis também, Serra Acima. Era tudo uma coisa só. Vale lembrar, Francisco, que em 1803 o Brasil ainda não era uma nação independente. Nós pertencíamos ainda ao Reino de Portugal. É mesmo, professor? Sim. Então, por exemplo, se nós nascêssemos em 1803, nós seríamos cidadãos portugueses, de fato e por direito, né? Então, por assim dizer, Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, ele nasceu na nossa cidade de Duque de Caxias, isso é comprovado, apesar que o local foi redescoberto, o local de nascimento dele só foi redescoberto em 1931. Então, o que aconteceu? Ficou esquecido no início do século XX, justamente pelo fim do Império e início da República. Você sabe que a mudança de sistema, ela propicia também uma mudança de olhar. Então, essa visão do local de Duque de Caxias, da história de Duque de Caxias, ela ficou no obscurantismo com o fim do Império, né? Do Império do Brasil com Z, né? A fia correta da época. Vale lembrar também que até os anos 90 do século XX, logicamente, a data de hoje, 25 de agosto, era feriado municipal. O comércio não abria, as escolas promoviam os desfiles cívicos, né? Aqui pela Presidente Kennedy, na Brigadeiro Lima e Silva. As bandas marciais das escolas, né? Diversas escolas, por exemplo, a escola que eu trabalhei, Cruzeiro do Sul. Antigas fanfarras, né? Sim, as fanfarras, né? Era o Coca, né? O São José. Então, diversas escolas tinham suas fanfarras, Cruzeiro do Sul. As suas bandas, né, que eram bandas monumentais, era uma coisa lindíssima, né? E isso aí, a partir da década de 90, foi se perdendo, foi se colocando, né? Hoje em dia, ninguém comemora mais a data de hoje, 25 de agosto, em Duque de Caxias, que é uma pena. Eu, como Duque de Caxias, eu sinto falta dessa valorização da data de hoje. Afinal de contas, o Duque de Caxias é o homem que deu o nome ao nosso município. Nascido, é o meu conterrâneo mais ilustre. Mas eu vou falar dele daqui a pouco. Uma coisa também que vale a gente falar aqui, nessa nobre entrevista que eu honrosamente fui chamada, eu tenho que agradecer a você, e aos telespectadores também que estão me assistindo na minha rede social, na sua rede social também, né? O mundo está assistindo, graças a Deus, essa live, é que a história da nossa cidade, ela se confunde com a própria história de nossa nação. Ah, mas Duque de Caxias se emancipou em 1943. Correto, se emancipou de Nova Iguaçu. Só que a ocupação colonial no nosso território, ele foi iniciado em 1566. A primeira sesmaria que foi doada na foz do rio Meriti para um colono lusitano sefardita, um cripto-judeu, né, chamado Brás Cubas. Ele recebeu uma enorme sesmaria de Mendiçá, em 21 de setembro de 1566, entre o rio Meriti e o rio Sarapuí. Sesmaria de Brás Cubas. Ali se iniciou a ocupação permanente, uma ocupação lusitana no atual território nosso de Duque de Caxias. Não existia ainda, existia assim a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que foi fundada um ano antes, por meio de Sá e Estácio de Sá. Então tudo era a cidade do Rio de Janeiro. Não existia a Baixada Fluminense, Caxias, Nova Iguaçu, não existia nada disso. E uma das sesmarias que foram doadas no nosso território foi a de Brás Cubas, o embrião do Arraial de Meriti, ou Miberiti, né? Palmeiras gigantes. Muito bem. Em 1645, surgiu uma primeira capela em Taipa-de-Pilão, em Sapê, naquele retorno do Hotel Capri, da Washington Luiz. Sim. Naquele outeirozinho ali, né? Uma capela em Taipa-de-Pilão, em Sapê,
dedicada a São João Batista de Trairaponga, a primeira capela sob a invocação de São João. Ah, mas é São João de Meriti? Eu vou chegar lá. São João de Meriti ainda não existia. São João, na verdade, se iniciou na orla da Baía de Guanabara, aqui em Duque de Caxias, um pouco depois do Parque Miramar, no retorno do Hotel Capri. E essa capela se arruinou com o tempo, logicamente, por ser taipa de pilã e sapê. Né? Desculpa, professor, não tem nem vestígio, nada lá? Sim, existem vestígios assim, no alto daquele retorno do Hotel Capri, alguns tijolos de adobe. Mas estão preservados ou não? Ou tá... Não, está abandonado. Está abandonado. Né? Eu fiz um trabalho arqueológico lá com alguns amigos pesquisadores também, desde a época da faculdade, né? E nós pudemos perceber vestígios de fragmentos de tijolos de adobe naquela região. Então, o que acontece? Até 1747, ou seja, 102 anos depois, que a capela foi erguida em 1645. Essa capela se arruinou e ela foi construída em argamassa colonial. O que é argamassa colonial? Óleos de baleia, pedras de cantareira, conchas moídas e areia dos rios, principalmente o rio Meriti. Né? Essa capela foi construída mais próxima do rio Meriti, mais para dentro. Atualmente aqui no Parque Lafayette, a igreja de Santa Terezinha, que foi a segunda capela em invocação a São João Batista de Trairaponga. Nessa época, o nome São João Batista de Trairaponga, que era o nosso território, ele passou a ser chamado São João Batista de Meriti. Não por causa da cidade de São João de Meriti, por causa do rio Meriti, que era um rio meandroso. Ele não era canalizado do jeito que a gente vê. Hoje nós temos um canal Meriti, não o rio Meriti. O rio Meriti não existe mais. O único vestígio do rio Meriti, dois vestígios, por assim dizer, é um braço do rio Meriti que está localizado ali próximo da Rio Decor, do batalhão naval ali da entrada, né, na rodovia Washington Luiz. E aqui próximo da Nilo Peçanha, na Rua Porto, bem próximo do Parque Lafayette, o Canal dos Caboclos. Aquilo ali foi um dos afluentes do antigo rio Meriti. Foi um afluente meandroso que foi abandonado após a retificação. Né? Muito bem. Já no século XVIII, em 1745, a igreja de Santa Terezinha do Menino Jesus, ela passou a ser a sede do Arraial de Meriti. Tá? Bom, isso perdurou até aproximadamente o ano de 1886, com a chegada da ferrovia no território de Meriti. Ainda não existia Duque de Caxias, o território de Meriti, primeiro distrito de Duque de Caxias. Estrada de Ferro do Norte. E 2 anos depois, 1890, 4 anos depois, 1890, Estrada de Ferro Leopoldina Highway. Tá? O trem chegava assim à atual Duque de Caxias. Estação Meriti. A Estação Meriti não tem nada a ver com São João de Meriti. É o centro de Caxias. E com isso, né, a população ela foi aumentando vertiginosamente. Por quê? Porque a ferrovia, quando chegou a Caxias, fez com que todo o território do primeiro distrito ele fosse loteado, né, às margens da ferrovia, principalmente para os trabalhadores que precisavam ir em direção à cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, quer dizer, ocorreu um dessecamento dos rios, dos pântanos, com as obras de saneamento desde o início do século XX, que perdurou até a década de 30, com o DNOS, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento de Hildebrand de Góes. E, na verdade, a Baixada Fluminense era um imenso pântano. Né? O trem só chegou aqui no final do século XIX à custa de imensos aterros. Sabe, Francisco? Então, o que acontece? Isso proporcionou, o dessecamento da nossa região, proporcionou um aumento populacional, porque as terras foram dessecadas. Então, passou a ser habitável. Né? Mesmo tendo surto de cólera morbus, malária, que foi endêmica na nossa região, eu vou falar disso daqui a pouco, com a chegada do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa aqui no São Bento, e do Pó de Broca lá na Cidade dos Meninos também, que tem uma participação ativa aí, meados do século XX. Mas Duque de Caxias nasceu dessa forma. Né? Nasceu na orla da Baía de Guanabara, próximo ao Parque Miramar, naquela região do Parque Gráfico do Globo. Tá? E ela foi se aproximando mais para o interior, cada vez mais para dentro. 102 anos depois,
para o atual Parque Lafayette, a igreja de Santa Teresinha Menino Jesus, que era São João Batista de Meriti. E o Arraial de Caxias, o centro de Caxias, ele foi se tornando cada vez mais populoso a partir de 1886, com a chegada da ferrovia, Estrada de Ferro do Norte, a Leopoldina, né? Vale lembrar também, ainda falando sobre a Estrada de Ferro do Norte, a Leopoldina, que o traçado dela original não é aquele que nós conhecemos hoje. Por exemplo, o trem vem de Lucas, Vigária, e entra em Caxias, aí de Caxias vai ali para o Corte 8, que é uma estação nova, de lá vai para o Goiamacho, de lá vai para Campos Elíseos. Aí é que tá. Aí depois Primavera, Saracuruna, enfim. Não. De 1886 até 1911, parte do leito ferroviário era pelo atual presidente Kennedy, governador Leonel de Moura Brizola. Como assim? A Estrada de Ferro do Norte, ela passava ali pelo Pantanal, São Bento, Pilar. É mesmo, professor? Sim, até 1911. Inclusive, embaixo das duas pontes do lote 15, que é limite Belfort Roxo com o Duque de Caxias, e da ponte do Pilar, existem vestígios ferroviários da primeira linha férrea que chegou aqui a Duque de Caxias, Estrada de Ferro do Norte, Leopoldina, até 1911. Quando, em 1911, a linha férrea foi retificada do Goiamacho até Campos Elíseos. O Goiamacho era chamado de Estação Sarapuí, com Y ainda. E Campos Elíseos era chamado de Estação Actura. Tá? Só que os nomes Goiamacho e Campos Elíseos só modificaram em 1943, com a emancipação de Duque de Caxias de Nova Iguaçu. A estação de Imbariê era chamada de Estação Estrela, depois foi Joaquim Tálvora. Só modificou para Imbariê também em 1943, com a emancipação de Caxias. Vale lembrar também que o atual território de Duque de Caxias tem uma área de 442 quilômetros quadrados, formado por 4 distritos. Primeiro distrito, Duque de Caxias, que é o centro. Segundo distrito, Campos Elíseos é a sede, mas tem diversos bairros, Saracuruna, Pilar, né? Terceiro distrito, distrito de Imbariê, que é onde nasceu o Duque de Caxias, na data de hoje, nasceu na Taquara, Imbariê, Parada Angélica, Morabi, toda aquela região. E o quarto distrito, que é majoritariamente o bairro de Xerém. Xerém, Mantiqueira, Amapá. Área rural, né? Área rural de Caxias. Já no limite com Miguel Pereira e Petrópolis. Tá? A região serrana de Caxias, onde tem um clima até mais ameno. Só que Duque de Caxias, quando foi emancipado em 31 de dezembro de 1943, foi emancipado levando consigo São João de Meriti. Então, por exemplo, eu escuto até muita gente falar assim, mas São João se emancipou de Nova Iguaçu como Duque de Caxias. Não. Duque de Caxias foi a primeira cidade que se emancipou de Nova Iguaçu, em 43, levando São João junto, e São João de Meriti fez aniversário há poucos dias, 21 de agosto. São João de Meriti se emancipou de Duque de Caxias 4 anos depois, 21 de agosto de 1947. A mesma data de emancipação de Nilópolis, só que Nilópolis de Nova Iguaçu. Então, 21 de agosto de 47, Nilópolis se emancipa de Nova Iguaçu e São João de Meriti se emancipa de Duque de Caxias, que Duque de Caxias se emancipou em 43, 4 anos antes. Tá? Só para constar aqui. É muito assunto para a gente falar, então... Vambora. Com vontade. Uma outra coisa a ser falada também, né? Sobre, voltando um pouco mais lá no século XVII. Em 1612, surgiu, naquela região do Cangulo, próximo de Saracuruna, 1612, uma capela em invocação a Nossa Senhora das Neves. Ali foi a origem da freguesia do Pilar. Não foi na igreja do Pilar, como muita gente acha. Mas a igreja do Pilar. A igreja do Pilar, ela foi concluída em 1696, quase 1700. A primeira capela que deu origem à freguesia do Pilar, que não é só o bairro Pilar, era toda aquela região da orla de Duque de Caxias até Xerém, era tudo Pilar. Tudo era Pilar. Freguesia do Pilar do Iguaçu. Tá? Isso no século XVII. Depois entrou Santana do Pilar. Santana do Pilar. Que foi um dos altares da igreja do Pilar. Tá? Então, o que acontece? Em 1612, foi construída uma capela para um colono português chamado Domingos Muniz Sardim e sua esposa Maria da Cunha,
no atual Morro do Cangulo, que é um morro que está desbastado, lá perto do conjunto, lá em Saracuruna, uma capela chamada Capela Nossa Senhora das Neves. Tá? Só que essa capela se arruinou 21 anos depois. E essa capela, ela foi construída, foi chegada mais próximo do rio Marobaí. O que é o rio Marobaí? Aquele valão do Pilar, o rio Pilar. E ali em 1612, começou a ser erguida, né, através de doações de esmolas de fiéis daquela época, a construção de um templo, já em pedra em cal, em argamassa colonial, em dedicação a Pilar, Nossa Senhora do Pilar. Igreja de Nossa Senhora do Pilar do Iguaçu. É o nome oficial da Igreja do Pilar. Esse outro se fala Igreja Matriz do Pilar. Não, o nome é Igreja Nossa Senhora do Pilar do Iguaçu. E o término da construção foi em 1696, ou seja, 84 anos depois. Foi uma igreja que demorou 84 anos para ser construída. Só que não foi a origem do bairro Pilar. A origem foi lá no Cangulo. Lá em Saracuruna, Francisco, por exemplo, existe uma capela de 1730 chamada Capela do Rosário, Nossa Senhora do Rosário, próximo da Sé, próximo do Colégio Acep, próximo da estação de Saracuruna. A origem do arraial de Saracuraúna. Saracura preta, uma ave gigante, preta, que existia naquela região de manguezal do rio Saracuruna. O porto de Saracuruna ficava próximo do rio, né, antes da retificação. Porto de Saracuruna, professor? Porto de Saracuruna. É um porto que existiu lá na foz do rio Saracuruna antes da sua retificação, aonde é hoje a Vila Guaçaí. Só que é um porto que ainda não foi descoberto, porque certamente ele está soterrado por milhares de toneladas de aterro, né? Porque os rios foram todos revestidos, retificados entre o final do século XIX e início do século XX. Tá? Em relação à ferrovia ainda, para a gente não perder esse foco aqui da Estrada de Ferro do Norte, né? A partir do início do século XX, o trem chegou aqui em 1886. A partir do início do século XX, toda a região do primeiro distrito ela começou a ser loteada. Ela foi destinada a loteamento pela proximidade da linha férrea. O primeiro loteamento que surgiu aqui no centro de Caxias foi em 1916, o chamado Parque Arthur Goulart. O Parque Arthur Goulart nada mais é do que a Vila Itamaraty, a nossa região do Centenário. Então foi uma região que foi loteada para fins de habitação. E quem proporcionou esse loteamento, né, a vinda de imigrantes para a atual região do Duque de Caxias, desde a década de 1910, a ferrovia. E uma coisa que eu falo para você, Francisco, Duque de Caxias é uma cidade com uma população mestiça e heterogênea. A maioria da população, a maior parte da população duque caxiense, ela tem origem nordestina e tem origem capixaba e mineira. Por que eu estou falando isso? Quem proporcionou isso mais uma vez? A ferrovia, em determinada época, e logo no início também, naquela época lá de 1930 também, com o surgimento do ícone político, do Natalício Tenório Cavalcante, que incentivou a vinda de muitos nordestinos para Duque de Caxias. Naquela região do Parque São José ali, né? Sim. Pois é. Pantanal, Parque São José. Pantanal, Parque São José, São Bento. Por exemplo, eu como Duque Caxiense, eu tenho ascendência dos dois lados. O meu pai era de Recife, era pernambucano, e minha mãe capixaba. A família da minha mãe veio de trem para Caxias no final dos anos 50. E veio para viver aqui, para tentar a sorte no Rio. Que antigamente falava isso, eu vou para o Rio tentar a vida, ganhar a vida. Né? E daqui não voltou mais. Graças a Deus eu nasci aqui nessa cidade gloriosa, uma cidade que amo. Duque Caxiense que eu sou. Né? Em relação a pontos turísticos da nossa cidade, que é bom falar isso também, né? Eu não sou guia turístico. Não, né? Mas o senhor é um pesquisador e com certeza, né? O senhor tem muito a passar para a gente, sim, né? Eu pesquiso a história da cidade. Mas, por exemplo, nós podemos citar aqui a Igreja do Pilar, que é um bem tombado pelo IFAM, inclusive está até terminando a obra agora, mais uma obra do IFAM de restauro, né? É uma igreja tetracentenária, uma das igrejas mais antigas do nosso país, da nossa nação. É o símbolo maior de Duque de Caxias, a Igreja do Pilar. Nem a Santo Antônio? Não, a Santo Antônio é mais recente. Eu vou falar da Santo Antônio daqui a pouco. Santo Antônio já é século XX. Mas, por exemplo, mais antiga que a Santo Antônio é a Santa Terezinha.
que é século XVIII, mas a Igreja do Pilar é século XVII. Então, foi a origem, né? A origem, como é que eu posso falar? A origem da fé católica em Duque de Caxias, ela se divide entre a Igreja do Pilar e a Capela de São Bento, atrás da Feduc. Quando existiu ali a antiga Sesmaria de São Bento do Iguaçu, dos padres beneditinos também, que é contemporânea à região do Pilar. Tinha até um externato, né, professor? Sim. Então, o que acontece? Quando eu for falar de São Bento, eu vou falar o seguinte: toda aquela região de São Bento, ela pertencia aos beneditinos, porque foi doada em 1782 pela viúva do Cristóvão Monteiro, que foi um dos sesmeiros que recebeu aquele lote de terras ali, ainda no século XVI. Quando ele faleceu, a sua esposa, que o nome dela era Marquesa Ferreira, ela não era marquesa de título, o nome era Marquesa. A Marquesa Ferreira, ela recebeu vasto território em Duque de Caxias, da orla do Parque Beira-Mar até Xerém, era tudo dela. Ela recebeu aquilo ali. E como ela tinha uma fé muito grande em São Bento, ela doou todo aquele território para os padres beneditinos, né? E ficou, né? E logicamente prosperou com a cana-de-açúcar, né? Logicamente. Sendo que no início do século XX, os beneditinos eles tiveram que sair daquele território e o território foi todo loteado, dando origem aos lotes. Essa é uma das origens do lote 15. Era o 15º lote, era a 15ª gleba da região de São Bento. Então, ali naquela região teve o lote 1, lote 2, lote 3, lote 4. O único nome que se perpetuou foi o lote 15. Aquela região entre Belford Roxo e Duque de Caxias. Tudo aquilo ali pertenceu à terra dos beneditinos. Tá? Uma coisa que é importante falar também, sobre o Pilar, que a gente estava falando aqui, que o Pilar, a Igreja do Pilar é o símbolo máximo, o símbolo maior em relação ao patrimônio histórico da nossa cidade. Tem outros patrimônios também, mas não tem como você pensar na Igreja do Pilar e você não pensar em Duque de Caxias. Tá? Da mesma forma, não tem como você pensar na Praia de Mauá se você não pensar na primeira ferrovia do Brasil, a Guia de Pacobaíba. Guia de Pacobaíba, né? Isso aí. A primeira ferrovia do Brasil, Estrada de Ferro Mauá. Então Porque é Irineu, né? Irineu Evangelista de Souza, né? Um dos maiores brasileiros que já tivemos. Uma coisa que eu quero falar também, para a gente poder encerrar essa primeira fala aqui, é sobre o nosso território também, mas em relação à população. Né? Em relação à população. A nossa população é uma população miscigenada, é uma população humilde, uma população trabalhadora. Duque de Caxias tem quase 1 milhão de habitantes, sendo que a maior parte desses habitantes trabalham ainda na cidade do Rio de Janeiro e se utilizam do trem para poder se transportar, né, para poder se locomover. Então, Duque de Caxias ainda é uma cidade dormitório, né, pelo fato, logicamente, que temos aqui um tino comercial muito grande, mas as pessoas ainda trabalham em grande parte da cidade do Rio de Janeiro. E temos aqui uma gênese, temos aqui uma origem muito valorosa. Até porque eu falei, por exemplo, os capixabas que chegaram aqui em Duque de Caxias pelo trem, você não tem aqui uma família Duque de Caxias que não tenha origem nordestina ou capixaba mineira. Isso é quase que impossível, né? Nessa população de 1 milhão de habitantes. Entendeu? E assim, muito assunto que a gente tem que falar. Depois eu vou falar da bandeira também. Você quer que eu fale da bandeira? Não vou falar disso agora. A bandeira imperial, né? Mas eu só tenho que agradecer pela data de hoje, né? Pelo nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, que muitas são as narrativas que falam sobre ele, né? Narrativas... Muito. Sim, aquelas narrativas que defendem, né, o ponto de vista e aquelas também que tentam colocar ele no ostracismo. Né? Eu acho que ele teve a sua importância muito grande, principalmente em relação ao exército imperial, até porque ele estava defendendo os interesses do Brasil, não outros interesses, assim como nós defendemos os nossos interesses também nacionais, né, sem sombra de dúvida. E só pelo fato dele ter nascido na nossa cidade, me enche de orgulho. Eu acho que parte dos caxienses também, né? Apesar que é uma data que não é tão comemorada hoje, infelizmente,
Saindo daqui hoje, eu vou lá visitar os vestígios da casa dele lá da Tem uma Taquara. data cívica, né, professor? Sim. Questão até do militarismo e tal, que né, foi. Por exemplo, para você ter noção, toda aquela região de nascimento do Duque de Caxias, que é um aniversário de hoje, ela se tornou uma ocupação, né, assim, da Prefeitura de Caxias e do Exército Brasileiro. Então, assim, eu passei lá em frente hoje, vindo para cá, eu vi que estava tudo limpo já, eles fizeram uma capina lá, tá tudo arrumadinho. Mas eu queria que isso fosse durante todo o ano. Até pelo personagem, porque aquilo ali também é um valor histórico. Poderia ser também direcionado até para fins turísticos. Sim, professor. Entendeu? Falando de turismo aqui, que a gente estava falando, puxando gancho. Então, assim, um dos locais turísticos de Duque de Caxias é o local de nascimento de Luiz Alves Lima e Silva. Se estivéssemos em um outro país, com certeza aquilo ali teria um museu ali 24 horas por dia, 365 dias no ano, para poder valorizar um dos maiores cidadãos dessa cidade que a cidade produziu, né? Logicamente que não existia ainda Duque de Caxias, tanto é que ele deu origem ao nome da cidade, mas com certeza, por ser o patrono do Exército, né? Por ele estar no livro dos heróis da pátria, né? Eu não sei se você sabe, mas os seus restos mortais eles estão lá no Panteão de Caxias, na Central do Brasil. Sim. Né? Estão lá. Foi translado para lá. E eu visitei o Museu Municipal na Taquara, Duque de Caxias, e eu percebi lá que existem ainda alguns vestígios da casa onde ele nasceu, da fazenda de São Paulo. Cacos de louça, chaves, fechaduras, moedas antigas. Tem um quadro de Rogendas lindíssimo lá do Porto da Estrela, que foi um dos portos mais importantes da nossa nação. Logicamente que está localizado no município de Magé, mas foi por onde o Duque de Caxias ele entrou, né? Ele foi em direção ao Rio de Janeiro e chegou em relação à sua propriedade também pelo Porto da Estrela, um dos portos coloniais mais importantes da nossa nação. Uma coisa a falar também que é importante, né? Até o local onde o Duque de Caxias foi batizado ainda está de pé. Ele, com 4 meses de idade, ele nasceu em agosto, foi batizado em novembro, dezembro de 1803. Ele foi batizado, Duque de Caxias foi batizado na igreja de Nossa Senhora da Piedade de Omirim. Onde é que fica isso? Em Mongaba. Ali próximo do pedágio de Magé, né? O que temos lá, na verdade, são as ruínas da igreja original. O frontão da igreja não existe mais. Essa igreja, presume-se que ela tenha sido construída em 1677, e sendo que em 1870 ela já estava arruinada. Tanto é que o Império, né, a Vila de Estrela, ela proporcionou o levantamento de um muro frontal e a construção de uma capela nos fundos, onde era o arco-mor da igreja de Nossa Senhora da Piedade. Há indícios documentais de que Duque de Caxias foi batizado da igreja de Mongaba, da igreja da Nossa Senhora da Piedade de Mongaba, lá em Omirim, tá? Tem documentação falando sobre isso. Sendo que já existia a igreja do Pilar e a de Santa Terezinha. Mas como tudo pertencia à freguesia de Omirim, ele poderia ser batizado em qualquer uma das igrejas. Entendi. Logicamente que a família dele optou por batizar ele ali na região atualmente pertencente a Magé, né? Mas ele nasceu em território de Duque de Caxias. Entendeu? Professor, eu queria só fazer aqui um adendo. Uhum. Eu trouxe aqui também uns companheiros nossos. Eu nem sabia que aquele clube, São Bento, o Esporte Clube, 1943, com aquele casarão lá. No São Bento. No São Bento, né? São Bento Esporte Clube, 1943. Ainda tem um casarão lá, professor. Foi o local que revelou o Roberto Dinamite, né? O Roberto Dinamite, a família dele, tudo dali, né? Sim. Então eu falei, caramba, há 70 e poucos anos aquilo lá, rapaz, ainda tem um casarão lá. Agora quem pegou para administrar lá foi um companheiro lá, o Didi e o Bará, né? Que estão botar a piscina agora, estão dando uma dinâmica lá. Mas quando eles trouxeram, falaram, pô, 1940, 19 de fevereiro de 1943. O Clube São Bento. O Clube São Bento. Não. Esporte Clube São Bento. Então, mas... Não, São Bento Esporte Clube, senão o Pará vai me matar aqui. Duque de Caxias já teve clubes de futebol tradicionalismo, Nacional Futebol Clube, sim, o Vila São Luís, Esporte Clube Ganha Macho, né?
Esse é outra. O Clube dos 500, o Aliança, o Recreativo Caxiense. Bateu saudade agora. É verdade. Quando a gente pelo tempo, né, professor? Sim, é verdade. Mas olha só, Francisco, falar do São Bento, né? A origem do São Bento é aquela origem colonial ainda. Tá? A origem da Fazenda São Bento de Iguaçu. Tem um amigo meu que está lá agora na região do Museu Vivo ali, um grande amigo nosso, né, Tomás? Roberto Aires. Eu quero mandar um abraço para o Roberto Aires, daqui a pouco eu vou te visitar aí, meu querido. Tá? Um grande amigo que nós temos também, ele é ligado à paróquia de Duque de Caxias, né? Enfim, ele faz um trabalho social muito intenso e louvável, né? Daqui a pouco eu vou falar outros companheiros também aqui. Fica à vontade, tá? professor. Mas falar do São Bento. Ali, no São Bento, naquela região, existe, atrás da Teoduque, a primitiva igreja de Nossa Senhora do Rosário, que posteriormente foi chamada Nossa Senhora dos Homens de Cor. Aquela capela é de 1745. E do lado, o casarão da Fazenda São Bento do Iguaçu, que aquele casarão é de 1747, é um pouco mais posterior, tá? Foi uma grande produtora de cana-de-açúcar no nosso território, pelas mãos dos padres beneditinos, ok? E a já falecida a viúva Marquesa Ferreira, né? Então, durante quase 200 anos, São Bento foi uma grande produtora de açúcar no Brasil colônia, no atual território de Duque de Caxias. Inclusive, ali por trás do São Bento, muita gente nem imagina isso. Tem uma pequena vala ali que a gente atravessa para ir em direção ao Museu Vivo, um valado, Sim. né? Aquilo ali é um vestígio do Rio Iguaçu original. O Rio Iguaçu original ele não passa no lote 15. Aquele ali foi um canal retificado, aberto no início do século XX. Era um rio meandroso, sinuoso. Por exemplo, hoje em dia nós temos o canal Iguaçu retificado ao canal Sarapuí, numa única foz na Baía de Guanabara. Só que até o início do século XX não era assim. Você tinha o rio Sarapuí meandroso, o rio Iguaçu meandroso e em bacias independentes. Inclusive a foz original do rio Sarapuí, que não existe mais, ela ficava ali ao lado de onde existiu o aterro sanitário do Jardim Gramacho, que foi desativado agora em 2006, 2007. Ele foi aberto em 1978, aquele aterro sanitário, né? Ali gerou muito problema em relação à poluição na Baía de Guanabara, isso é uma outra história. Mas o mais importante é que toda a orla de Duque de Caxias, desde aquela região da Ana Clara, no Rio Estrela, até a foz do Rio Meriti, aquilo ali era apinhado de fazendas coloniais. Vale lembrar também, para os nossos telespectadores que nos assistem, né, e que vão nos assistir também nessa live que vai ficar gravada, é que vale uma máxima aí, né? Locais hoje muito habitados, no século XVI, XVII, XVIII, eram desabitados. E locais hoje ermos, como acontece lá, por exemplo, no Porto da Estrela, lá em Bagé, eram locais habitados. Então, por exemplo, aqui em Duque de Caxias, naquela região ali atrás de São Bento, existiu até a década de 50, 60, um campo de aviação ali chamado Campo do Bomba, do Gramacho, Campo de Aviação do Gramacho. É um local atualmente desabitado, ermo. Mas foi um local habitado no século XVII, XVIII. Existe um quilombo ali chamado Quilombo do Bomba, Quilombo do Gabriel. Naquela região da Ana Clara ali, limite com Magé, mas ainda em Duque de Caxias, existe uma ilha. Duque de Caxias tem uma ilha ali ainda. Ilha do Morro Grande, atrás da Reduque. Era uma ilha que até o século XIX existia uma fazenda ali chamada Fazenda do Mosquito, tá? A Fazenda do Salgado, a Fazenda do Mosquito. Então eram fazendas produtores de gêneros alimentícios para a cidade do Rio de Janeiro. Só que hoje em dia é um local totalmente desabitado, ermo, perigoso, enfim, que eu estou querendo ir lá, mas não tive ainda condições estratégicas para poder adentrar, porque é lá só de barco. Eu vou ter que pegar um barco na Mauá para poder entrar lá. Não tem nenhum tipo de rua, de acesso que ligue Duque de Caxias até a orla da Baía de Guanabara atualmente. Uma coisa que vale lembrar também aqui, aproveitando essa live, que muita gente já riu quando eu falei isso, mas hoje estão começando a redescobrir. Não sei se você lembra disso. Meu pai chegou a pegar isso, na década de 60. Duque de Caxias já teve uma praia. Já teve praia em Caxias? Já, eu vou falar sobre isso. Praia da Chacrinha.
ficava localizada ali atrás dos Três Marias, atrás do Parque Gráfico do Globo. Foi tudo aterrado. Sim. Então, assim, quando a gente fala praia, você fala assim, Praia de Mauá. Praia de Mauá é Magé. Não. Duque de Caxias já teve uma praia que ela sofreu aterros sucessivos. Desde aquela região ali de Ramos, de Bom Sucesso, onde existiu ali a Praia de Marangu. Foi tudo aterrado aquela região, entrando pelo território do Duque de Caxias. E ali... a maior prova disso. Por que o nome daquela região ali perto do Hotel Capri é Parque Beira-Mar? Porque o mar chegava ali. Parque Beira-Mar. O mar hoje está a quilômetros de distância dali. Foi tudo aterrado. Um abraço para o meu amigo Hugo Delfim, que eu vou falar uma pesquisa que ele fez também sobre a ilha do Saravatá. Caxias já teve uma ilha até a década de 60, até a década de 60, 70, localizada ali na entrada do Trevo das Missões, que foi tudo aterrado aquilo ali, tá? Chamada Ilha do Saravatá. Tinha um estuário belíssimo da Baía de Guanabara, ali onde passa a linha vermelha atualmente. Aquilo ali era tudo ocupado pelo mar, pela Baía de Guanabara. E foi tudo aterrado. Quando a rodovia Washington Luiz foi aberta, em 1950, na entrada de Caxias, ali onde é ali, do outro lado do Hotel Luxemburgo, era possível você observar a Baía de Guanabara dali. Você via o mar dali. Hoje em dia é possível. Você via o mar, via o galeão, você via tudo ali. Não sei se você chegou a ver alguma coisa ali na década de 60 e 70. Porque os aterros ali, o último aterro que ocorreu ali naquela região, na entrada de Duque de Caxias, foi em 1984. Foi tudo aterrado, tá? Então, assim, se você pegar um mapa de Duque de Caxias, você vê uma orla costeira ainda, na Baía de Guanabara. Só que, por exemplo, o território de Duque de Caxias ele foi aumentado ali por causa dos sucessivos aterros, da década de 50 até a década de 80. Então, assim, a gente pode afirmar categoricamente que Duque de Caxias já teve uma praia. Eu fico imaginando que os primeiros colonos, os lusitanos que chegaram na nossa orla aqui, por exemplo, Brás Cubas, ele tenha se deparado com um estuário belíssimo da Baía de Guanabara aqui na nossa região. Uma coisa paradisíaca. Um trecho ainda limpo da Baía de Guanabara, né, não poluído, e com certeza isso incentivou ele a ocupar essa região que ele deu o nome de Meriti. Entendeu, Francisco? Então, esse nome Meriti foi dado por Brás Cubas. Brás Cubas. Arraial de Meriti. Era Seja Maria de Brás Cubas. Com o tempo, ele deu o nome de Meriti ou Miberiti, né? Terra de muitas palmeiras. A região do Rio Meriti. Professor, hoje, Duque de Caxias se destaca hoje, né, por ser, né, um município muito populoso. Sim. Talvez primeiro é o Rio de Janeiro, né? Sim. E Rio de Janeiro, São Gonçalo, né? Nova Iguaçu e Duque de Caxias, né? Então, o que, por exemplo, aqui também, professor, eu sou como pesquisador, muitos vieram para cá também, porque é o seguinte, Caxias também, geograficamente, está bem centralizado. Em relação a ser um ponto estratégico entre a ligação entre o Rio de Janeiro, né? Sim, Rio de Janeiro, região serrana, a Baixada Fluminense, lá Nova Iguaçu, Mesquita, Queimados e a Baía de Guanabara. Eu não entendo por que até hoje não tem uma barca em Duque de Caxias. É uma coisa perfeitamente viável. Sendo que no século XIX, barcas a vapor navegavam até a Praia de Mauá e dali subiam direto a Petrópolis. Entendeu? Quer dizer, existia essa tecnologia no século XIX. Por que não se tem essa tecnologia hoje? Por exemplo, em Duque de Caxias especificamente falando, eu fiz até um vídeo na semana passada, né? O meu amigo Tomás ele me ajudou nisso. O ramal ferroviário São Bento Ambaí, que foi desativado. Ele foi aberto em 1968 e foi desativado em 88. Que ramal é esse? Aquela linha do trem que passava no Lote 15. Sim. Entendeu? Porque eu, na minha infância, morei no Pilar, no início dos anos 80. Então eu cheguei a ver os trens cargueiros passarem pelo Lote 15. Se você falar isso para alguém que tem hoje menos de 30 anos, a pessoa vai dizer, pô, o trem passou aqui na Kennedy, atravessava o Presidente Kennedy em direção ao Vale do IP. Sim, tem vestígio lá do tem, professor. Foi tudo arrancado em 96. Foi tudo arrancado. Mas eu vou contar a história disso aí, né? A história remete ao Império ainda. Por quê? A Estrada de Ferro Leopoldina ela foi aberta em 1886. Chegou lá em Piabetá, na estação de entroncamento, em 1888. E, com isso, os trens passaram a ter uma ligação direta
do Rio de Janeiro em direção a Petrópolis, estrada de ferro Príncipe do Grão-Pará, fazendo em 1926 extinguir o tráfego de barcas a vapor até Mauá, porque já tinha trem passando por Duque de Caxias, até Petrópolis. Então, o que acontece nesse caso? Em 1964, a estrada de ferro Príncipe do Grão-Pará, que é aquela linha férrea que ligava Vila Almirim, Raiz da Serra até o Alto da Serra, ela foi desativada. Tá? Mas eu não culpo a década de 60. O processo de desativação de ferrovia começou na década de 50. Com a primeira extinção, que foi o ramal Carlos Sampaio Chim, que foi desativado ainda em 47. Nem na década de 50 foi em 47. Né? Mas voltando no assunto aqui da São Bento Ambaí, a linha férrea que passava no lote 15, é que ela foi aberta justamente para unir a estrada de ferro Leopoldina, a de Caxias, do São Bento, até a estrada de ferro Melhoramentos do Brasil, a linha auxiliar, lá em Japeri. Qual era o objetivo? Fazer com que o trem continuasse a subir a serra por Japeri e Miguel Pereira, e não mais por Petrópolis. Tá? E também para poder incentivar o transporte de produtos derivados do petróleo da refinaria Duque de Caxias, que já existia. A Reduc foi fundada em 61, aqui em Caxias. Então, em 68 foi aberto esse ramal para transportar combustíveis até a serra, via trem. E durante 4 meses, esse ramal foi aberto em 68 e ainda no final de 68 foi desativado o transporte de passageiros. Então, por exemplo, o transporte de passageiros pela São Bento Ambaí pelo lote 15 só durou 68. Depois apenas trens cargueiros. O intenso movimento de trens pelo lote 15 foi até 1980 e 81. Quando já eram 2 linhas, a linha foi duplicada em 77, que ela foi aberta primeiro em métrica, tá? Bitola de 1 metro, e depois foi ampliada para 1,60 m, em 77. E como tinha um custo muito grande para se manter essa ferrovia, o que acontece? Ela foi caindo em desuso, a partir de 1980. Em maio de 86, você vai lembrar disso, teve um acidente terrível no lote 15, onde um trem cargueiro partiu ao meio um ônibus de uma empresa muito conhecida aqui em Caxias. Sim. E morreram 17 pessoas nesse acidente no lote 15. Isso foi divulgado em rede nacional. Foi no dia 15 ou 16 de maio de 86. Tá? Eu lembro que eu morava no Pilar, minha mãe trabalhava em Caxias, eu fiquei preocupado, eu tinha 11 anos de idade. Mas enfim, a partir desse acidente de 86 até 88, o ramal foi suprimido. Sendo que até 1994 era possível ver alguns últimos trens cargueiros vindo de Japeri passando ali pelo lote 15, até 95, até 94, 95. Eram trens com 100 e poucos vagões. Por exemplo, a ponta do vagão estava no lote 15 e a máquina parava. A máquina estava chegando já em Caxias. Mais ou menos isso. Eu lembro que... Aí eu lembro por quê? Porque eu via isso aí, né? As linhas foram arrancadas em 1996. Não tem mais vestígio de trilho. O que a gente pode encontrar ali é na chamada Avenida Beira Linha, que é aquela avenida ali do lote 15, trilhos fincados, né? E foi tudo asfaltado, agora é a Avenida Beira Linha asfaltada, enfim. Mas o trem passou pelo lote 15 durante 20 anos, de 68 até 88. Professor, existiu o trem em Xerém? Sim, Estrada de Ferro Rio Douro. Posso falar? Fica à vontade. Vamos lá. É muito assunto. Em 1876, foi aberta uma ferrovia que tinha por objetivo a captação de águas da Serra de Petrópolis e da Serra de Xinguá. Estrada de Ferro Rio Douro. Tá? Só que o primeiro ramal não foi o ramal que vinha para Caxias, Xerém não. Foi o ramal linha-tronco, o ramal que ia para as represas do Rio São Pedro, Jaceruba. Foi o primeiro ramal, 1876. Em 1883, foi aberto o ramal para Tinguá. Saindo da estação de Vila de Cava, se bifurcava em Vila de Cava em direção a Tinguá, passando em frente ali a Fazenda São Bernardino, que é um casarão que está lá ainda, né? Arruinado. Aí passava ali Tinguá, Iguaçu Velho, né? Para a captação das águas potáveis da Serra de Tinguá para abastecer a cidade do Rio de Janeiro, pelas tubulações, pelas adutoras. A Ferrovia das Águas, né? Em 1911,
foi aberto a partir da estação do Brejo, que é a estação de Belford Roxo, do centro de Belford Roxo, um ramal ferroviário que se adentrava ali por Babi, Nova Aurora, entrando ali na região de Capivari e Amapá, em direção ao Xerém. A linha, o ramal Xerém, John Chering, né? Xerém é habitado desde o século XVIII, foi loteado desde o século XVIII por um piloto inglês, por um piloto, né? Piloto de navegação inglês chamado John Chering. Por isso que recebeu o nome de Xerém. John Chering, aí o povo não sabia falar Chering, aí falava Chering, né? Mas voltando ao assunto da Estrada de Ferro Rio Douro, os trens que iam para Xerém, eles foram desativados em 1968, tá? Até 68 era possível ir até a Praça Mantiqueira de trem. E dali até a represa do Galrão, localizado no Parque Nadantas, um pouco mais acima ali em Xerém. Então, o que acontece? Se nós formos lá em Xerém hoje, falando só de Duque de Caxias, esquece um pouquinho do Belford Roxo, do Iguaçu, a gente consegue ver as duas adutoras ali na Avenida Rio Douro. Sim. Que é aquela avenida que une aquele estádio ali, o estádio do Tigre. Do Tigres do Brasil, aquele do Xerém Marrentão, da Praça Mantiqueira. A gente consegue ver as adutoras passando, atravessando ali a Praça Mantiqueira, depois do CT do Fluminense ali. Sim. A gente consegue, depois da FNV, a gente consegue ver as adutoras ali em direção ao Capivari. E dali adentro, Belford Roxo por Nova Aurora, que antigamente era chamada apenas Estação de Aurora, e dali em direção ao Belford Roxo. Então era possível você pegar o trem em Xerém e ir até Belford Roxo, e dali até o Caju, porque a estação inicial era no Caju, da Estrada de Ferro do Rio Douro. Então, assim, é claro, assim, meu avô chegou a pegar trem até Xerém. A estação de Xerém não existe mais, a estação de Xerém. No lugar da estação de Xerém, você tem uma banca de jornal lá na Praça de Xerém, que é uma praça pequenininha. Tá? Ali era o ponto terminal do ramal Xerém da Estrada de Ferro Rio Douro. Entendeu? Não, professor. É muito, quer dizer, por o senhor estar aqui hoje, realmente... Eu tenho que mandar uns abraços, ó. Falta só fica à 7 vontade, minutos. não, fica à O vontade. tempo passa. Não, mas o tempo passa, professor, mas é um verdade. tempo assim muito precioso, porque o senhor está colocando aqui para gente, né, quem está nos assistindo, quem está compartilhando conosco, para entender que é a história do seu município, porque muita gente mora no município, mas não conhece. Né? Verdade. Se o senhor falou aqui, por exemplo, John Chering, eu não sei falar inglês, então ficou Xerém. Por exemplo, ninguém sabia a origem, né? A origem foi do que o senhor está falando, foi um piloto, um navegador que chegou lá, John Chering. Então ele falou, Xerém, ficou. Saracura Una, era um termo tupinambá. Aí ficou Saracuruna. Pilar, por causa da freguesia do Pilar. Então, professor, não é, a gente fica muito aqui feliz, satisfeito, não é, por exemplo, todo esse conteúdo, né, eu volto assim até dar parabéns ao senhor, que o senhor está buscando manter todas essas histórias, porque muita gente na sala de aula, às vezes, é pouco tempo, e tem poucas pessoas que não se interessam. Então, o senhor hoje, por exemplo, o senhor, e outros companheiros do senhor que estão nessa luta, Sim. voluntariamente, né, que não tem patrocinador, não tem nada, é só para manter, para não deixar a chama se apagar. Não temos e não queremos. Isso é importante. Importa algum. Nós somos imparciais e isentos. Uma coisa que é importante também, que a gente começou a falar aqui, né? Eu tenho que mandar os meus abraços ainda. Fica à vontade, não dá tempo. Eu vou falar sobre isso. Porque, gente, a coisa aqui é bem corrida na live. É a terceira live que eu faço com o meu amigo Francisco aqui na Rádio Web, né? Mas é uma coisa assim, e hoje eu estou na correria, eu vou ter que dar aula até 10 da noite ainda. Sem brincadeira. E visitar as ruínas da casa do homem também, né? Vai lá na Taquara. Sim, né? Vou na Taquara, vou no São Bento hoje ainda. Mas o que é importante falar aqui para os nossos telespectadores, né? Vocês têm que valorizar a história do nosso município. A gente tenta fazer um trabalho de formiguinha, um trabalho sério, né? Com nenhum recurso. O recurso nós tiramos do nosso bolso. Eu tenho aqui o meu amigo Tomás, que está de prova disso. A gente faz um cata-cata momentaneamente para poder botar uma gasolina no carro, para poder tomar um café, fazer uma coisa, fazer outra. Com o equipamento disponível que a gente tem, né? O meu amigo Tomás, ele está querendo montar o estúdio dele, ele está aqui ralando para isso também, vai conseguir. Vai conseguir, né? Com certeza. Independente. Já oferecendo ajuda, ele também não quer. Ele quer ser imparcial nisso aí.
E o mais importante, né? A gente tem que valorizar a história do município. Por quê? As pessoas vão. A história é construída por narrativas, mas os vestígios arqueológicos ficam. Então, nós temos que contar a história através dos vestígios, daquilo que a gente consegue perceber, que a gente consegue observar, né? E valorizar cada vez o nosso chão. Você tem que ter orgulho da sua cidade. Por exemplo, eu nasci em Duque de Caxias, Francisco nasceu em Duque de Caxias. Sim. Tomás nasceu em Magé, mas na fronteira com Caxias também. Felipe é caxiense. Caxiense também. Então, aqui temos 4 cidadãos da Baixada. Verdade. Ô, professor, só cortando, eu moro na região da Fazenda da Tapera. Ou seja, Fazenda da Tapera paga da Angélica, Duque de Caxias também. Mas o mais importante é que a gente tenta fazer esse trabalho de valorização. A gente não tem ligação nenhuma com política, nem com político, a gente não fala de política, em nenhum momento a gente faz isso. A gente fala de história. A gente fala daquilo que ocorreu e justamente aquela história que tem que ser valorizada a cada dia. A gente tem que valorizar essa nossa história. Esse é o objetivo que você, do Caxias, tem, o compromisso que você tem. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter cargo, não precisa ter nada. Você precisa valorizar o chão, seu chão de nascimento. E vou mandar uns abraços agora. Fica à vontade, professor. Vamos lá. Em primeiro lugar, um abraço para o meu amigo Hugo Delfim, pesquisador daquela região de Irajá, da região da Ilha do Governador e de Duque de Caxias. Tá? Seu Mauri Teles de Menezes. Um grande abraço para o senhor também. Anderson, né, ô Tomás? Nosso amigo Anderson também. Anderson Oliveira. Anderson Oliveira. Delaí, o homem voador. Homem voador. Ele sabe por que é homem voador. Delaí, um abraço. Antônio Maciel. Tomás Silva. Roberto Aires. Daqui a pouco, Roberto, eu vou aí te visitar também. Né? O homem do São Bento. Para os meus diretores, posso falar também? Fica à vontade. Pô, é um prazer, pô. Bom, eu vou falar das escolas que eu trabalho também, tá? Colégio ACEP, meu diretor e amigo Marco Aurélio Marins. Nosso amigo em comum. Pô, Marco Aurélio. De longa data. De longa data. Ele não é meu patrão, é meu amigo, eu tô falando aqui. Verdade. Né? O Educandário Primavera, as diretoras, a dona Jarley, a dona Maria Nair também, um abraço para vocês. Colégio EMC, o meu diretor aqui, o seu Enivaldo, e os seus filhos também, que são coordenadores, né? O Márcio, o William e o Marcelo, um abraço para vocês. Um grande amigo que eu tenho, que eu trabalho no curso dele, curso de fatoração, o professor Heron Gomes. Esse é meu amigo pessoal mesmo, né? Heron, estaremos aí amanhã, um forte abraço para vocês. Um abraço para todos os telespectadores aqui da gloriosa Rádio Web, né? Programa Linha Direta Geral. O conhecimento está na palma da mão de vocês. Vocês têm um conhecimento útil à disposição. E para terminar nossa fala aqui, valorize a história da Baixada Fluminense. Se você quiser conhecer o seu futuro, valorize enormemente o seu passado, porque ele já foi muito glorioso. Muito obrigado a todos vocês. Valorizem as cores de nossa nação aqui, ó, tá? O Império do Brasil. Não é porque eu sou monarquista, não, mas é porque eu tento valorizar isso aqui também a cada dia. Verdade. Tá bom? Professor, olha só, falta poucos minutos, Sim. mas todo esse trabalho que o senhor está tendo, né, juntamente com seus companheiros, né, é importante que outras pessoas não só estejam vendo essa live, mas outras lives que o senhor produz. E o senhor falou muito bem que o senhor quer ser totalmente parcial. O senhor quer ser aquele profissional que o senhor racha ali, meu amigo, tem que empurrar o carro dos 50 quilômetros. Outros 50 nós vamos com gasolina para economizar. Vamos na ida e vamos na volta. Independente do pensamento dele. Pode ser oposto ao meu. Sim. Né? Eu não tem nada a ver. Então, professor, em cima disso tudo que as pessoas estão vendo o senhor e seus demais companheiros, né, nessa luta, deixar esse legado, como é que as pessoas acham o senhor? Olha, eu gostei da matéria que o senhor fez lá na rádio, me interessa. Eu tenho um acervo aqui em casa, eu tenho alguma coisa que talvez interesse o senhor, eu tenho informações aqui que interessam, acho que é bom para o seu grupo. O senhor dá palestra, se eu for convidado para o senhor dar uma palestra numa escola, numa igreja, né? No grupo de pessoas, né? Como é que o senhor faz? Como é que localiza o professor? Ó, vou colocar o meu contato, né? Fica à vontade. Vamos lá, meu telefone, né? 021 97908 6795. Vou repetir. 021 97908 6795. Eu tenho também um canal no YouTube, Gilberto Souza, Os Vestígios da Baixada Fluminense. Vocês vão ver minha foto lá, né? Gilberto Souza. Temos também um blog, né, ô Tomás? Vestígios da Baixada Fluminense.
é o nome do blog. Temos um blog também. E temos também uma página no Facebook. Valorize a história da Baixada Fluminense. Vestígios da Baixada Fluminense. Tá? E o meu próprio Facebook também pessoal, né? Gilberto Souza dos Santos. Se vocês tiveram algum tipo de intenção de acompanhar nosso trabalho, eu fico agradecido. É um trabalho sem fins lucrativos, não quero nada em troca. Eu só quero apenas a valorização da história por parte de cada componente aí. Não, professor, então, assim, mais uma vez, por exemplo, em meu nome, em nome da Rádio Web em Ação por você, em nome do Felipe, da minha esposa Neuza, né? Agradeço muito a vinda do senhor aqui. Toda vez que o senhor vem aqui, né, o senhor dá uma aula pra gente, né? Que o saber do senhor curtinho, né? o saber do senhor é inesgotável, né? Outras oportunidades que o senhor puder nos prestigiar, com certeza. É um segmento, né, professor? É um conta-gota. Hoje o senhor fala É uma resenha, né? É uma resenha. Uma resenha entre amigos. É uma resenha entre Sim, amigos, mas é uma resenha proveitosa e gostosa, Sim. né? Então, assim, em meu nome, mais uma vez, em nome de todos aqueles, né, nossos internautas, nossos amigos, familiares, colaboradores, ficamos muito agradecidos do senhor prestigiar hoje aqui a nossa rádio, justamente trazendo aqui o Tomás Silva também, né, que já um legado que o senhor está deixando, né, porque o Tomás já é um garoto novo, ele pegou esse negócio, com certeza, essa energia, né, ela vai passando de um para outro, né, professor? O objetivo é esse mesmo. Então, na realidade, é hereditário, né? Vai passando dele, vai passando para outro, e aí nós vamos trazendo, não deixar essa chama apagar, que é a chama da história. Não é só do Caxias, não, é do Brasil. Eu tenho um sonho muito grande, né? Isso eu já falei, eu deixo bem claro isso. Já me perguntaram, você quer ser candidato a alguma coisa? Deus me livre, não quero nada disso. Não quero isso. Eu quero, sim, registrar todos os conhecimentos das pesquisas que não só eu, mas os meus amigos fazem, transformar isso num livro que conte a história da Baixada Fluminense. Eu sei que é uma coisa muito pretensiosa, mas eu queria deixar esse legado. Contar a história da Baixada num livro, por mais modesto que seja, né? É uma coisa que requer recurso, é uma coisa muito cara. No momento a gente não pode fazer. Mas também assim, a gente não quer ficar pautado assim, eu vou te auxiliar se você me apoiar. Não queremos isso. Entendeu? Nós vamos chegar do nosso bolso para poder fazer isso. Porque não é uma coisa ligada à política, é uma coisa ligada à história. É uma coisa que vai ficar. E nós sempre contamos o seguinte, contamos a história de acordo com os vestígios encontrados, de acordo com a documentação também. Nós temos diversos pesquisadores que são hábeis, né? Pesquisadores documentais, né? O Tomás Hugo Delfim, o Antônio, um abraço, Antônio Alexandre Lopes, eu estava esquecendo de você. Grande professor, grande pesquisador que eu tenho, um abraço para você. Seu Luiz Cabral, que você falou hoje, né? Nosso amigo comum. Vila Getúlio Cabral. Vila Getúlio Cabral. Você conhece ele há mais tempo que eu, então você é verdade. Para falar, né? Temos amigos em comum de longa data, de gente da melhor qualidade. Com certeza, né? Com certeza. Pessoal, então fica dessa forma aí, tá? Um grande abraço a todos vocês. Antigamente, quem investia muito assim, na cultura eram os mecenas, né? Sim. Precisava dos mecenas. Porque que não tinha nada, ele não tinha nada de interesse, porque ele queria perpetuar a história. Né, professor? Esse é o objetivo. Não, eu gostei, quero perpetuar. Toma aqui e tal, vamos tocar. Não, eu não quero nada, não. Eu vou falar com vocês a função do professor, né? O professor não é um doutrinador. Não. O professor é um facilitador de conhecimento. E também não significa que eu queira que você pense da forma que eu penso. Não é isso também. Eu mostro para você as opções. E você vai buscar o teu conhecimento, você vai construir o seu conhecimento. Eu falo isso para meus alunos. Você, como aluno, não tem que pensar do jeito que eu penso. Você tem que ter a tua personalidade do jeito que eu tenho. Não significa que eu, por exemplo, valorize a monarquia que você vai valorizar. Você pode valorizar outra coisa que eu vou ter que respeitar você e tem que ouvir. Então é dessa forma, né? O objetivo do professor é isso. O professor ele tem que ser aquele facilitador dos conhecimentos. Ou seja, o professor tem que ouvir todo mundo. É verdade. Eu tenho que ouvir todo mundo de forma igual, de forma imparcial. Eu tenho minhas convicções, só que quando eu vou falar da história de Caxias, eu tenho que falar a história como ela tem que ser contada, né? Independente das posições políticas de cada um. Isso aí a gente nem considera. Isso aí a gente não vale a pena a gente considerar isso. Cada um tem a sua pretensão, cada um tem os seus valores, né?
que talvez não sejam os meus, mas eu tenho que respeitar, eu tenho que saber ouvir também e valorizar também. Que bom que existe a diversidade. É verdade. O senhor só me lembrou muito agora a Cora Coralina. Que bom. Não é verdade? Uma grande escritora, né? É uma grande escritora, uma das maiores frases dela, né? Ela ensina, o ensinamento dela vai aprendendo com os alunos, né? Transfere o saber e vai aprendendo. Né? Sim, a gente aprende aprendendo. A gente ensina ensinando e aprende aprendendo. Né? Cora Coralina é espetacular. Aprende ensinando. Uma escritora goiana, né? Sim. Bom, professor, então, gente, mais uma vez aqui, vocês compartilhem esse vídeo, né? O professor já deu aqui o endereço das redes sociais dele, é importante, ele deixou aqui muito bem claro aqui, ele quer ser totalmente parcial. Se você tem essa vontade de ajudar, você venha para ajudar, mas não é com troca. A sua troca é o seguinte, professor, a minha troca é o seguinte, professor, é ajudar aqui para a gente perpetuar a história. Né? Com certeza. Ah, não, mas eu fizer isso? Não, meu amigo aqui, eu sou imparcial. Cada um tem a sua opinião. Tem a sua opinião. Lógico. Aqui o que nós queremos, se você quiser ajudar, é perpetuar a nossa história do Caxias. Não é isso, professor? Então, professor, mais uma vez a Rádio Web em Ação por você, né? O nosso humilde estúdio está aberto aqui. O que o senhor tiver aí das matérias do senhor, tudo que o senhor publica, eu sempre vou compartilhando. O que o senhor tiver de matéria, onde o senhor for, joga para cá que a gente coloca na nossa parte. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Deus abençoe. Hoje é um dia maravilhoso, né? Você é amigo meu, você sabe disso.